Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje do Senac para Empresas, videocast Senac para Empresas. E o episódio de hoje é um assunto muito interessante, interessante demais, para a gente discutir, compreender, buscar soluções, que é o quê? Diversidade nas organizações. Como é que as organizações precisam e podem moldar as suas culturas para terem mais representatividade em seus ambientes e negócios, né? E, consequentemente, se destacarem no mercado de trabalho, alcançarem melhores resultados. Afinal, ser uma empresa diversa vai além do respeito e aceitação às diferenças. Ter um quadro de funcionários diverso é sinal de potência, é aumento de desempenho e melhoria na performance. Como fomentar a equidade e tornar o ambiente corporativo realmente de e para todos e todas. Mais mulheres, mais pessoas trans, mais pessoas com deficiência, mais pessoas pretas. É sobre isso que a gente conversa hoje e por isso não sai daí que eu já vou apresentar quem veio enriquecer a nossa roda de conversas de hoje. Combinado? Bom, agora sim, eu sou a Carla Bigato, você já se acostumou comigo, será? No episódio anterior, eu sou jornalista, agora eu comando o Senac para Empresas e eu sou uma jornalista de 42 anos, morena, de cabelos lisos, soltos, hoje na altura do ombro, um pouco mais para baixo do ombro, estou vestindo uma blusa azul. Então, hora de conhecer as nossas convidadas especialistas do programa de hoje, porque eu já estou ansiosa para começar esse papo sobre diversidade, que é mais do que importante, né? É extremamente necessário. Começando pela querida Andresa Matsumoto, que é responsável pelo programa de inclusão e diversidade do Senac São Paulo, que inclusive é uma iniciativa premiada pelo governo do estado com reconhecimento internacional. No Senac, ela desenvolveu projetos de sensibilização e formação das equipes de trabalho, também estratégias que podem contribuir para a disseminação do tema na instituição. Ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de negócios, está há mais de 15 anos na área de educação, nem parece, viu? Coordenando equipes multidisciplinares e desenvolvendo ações formativas para as equipes do Senac São Paulo, além de liderar 2 programas de formação de novos líderes para funções técnicas e administrativas. Ufa! Olha que currículo, que demais a sua jornada, Andresa, que está usando brincos lindíssimos, prateados. Tudo bem, Andresa? Obrigada por estar por aqui hoje. Tudo bem, Carla, muito obrigada. Muito obrigada ao Senac pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você, com a Dani, compondo essa mesa de um tema tão importante, né? Bom, eu sou uma mulher amarela, né, com traços asiáticos, de descendência asiática. Tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, cabelos lisos, com uma franja desfiada e uma mecha loura aqui do lado esquerdo. Como Carla disse, eu uso alguns brincos aqui no formato de arcos prateados. E visto aqui uma blusa preta, sem mangas, e também tem algumas tatuagens nos braços. Aliás, uma mais bonita que a outra. Bom, falando em bonita, quem veio também participar hoje é a potente Daniela Pio, que há mais de 22 anos, fiquei surpresa também com isso, viu? Desenvolve pessoas em grandes empresas, como o Boticário, Mercado Livre, TOTUS, PepsiCo, além de lecionar administração e direito na Universidade Zumbi dos Palmares. Psicóloga com especialização em psicodrama, gestão do conhecimento, gestão de negócios e liderança, ela se define como uma pessoa focada na construção de um mundo melhor, mais inclusivo, com mais respeito às diferenças e com equidade de oportunidades. Dani Pio, linda, maravilhosa, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Carla. Obrigada ao time do Senac também pelo convite para estar aqui hoje. Eu sou uma mulher preta, dos cabelos crespos. Hoje eles estão presos num rabo de cavalo na altura do ombro. Estou vestindo um vestido laranja e bege com alguns traços abstratos, um brinco dourado bem grande e estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Sejam bem-vindas. Vamos começar pelo começo, então, né? Pergunta principal: quais são os principais desafios na implementação de políticas de diversidade em uma empresa, hein, Andresa? Olha, Carla, são muitos, viu? Mas se a gente pudesse trazer alguns aqui, acho que o primeiro deles que eu vejo é que as corporações precisam começar a entender que o investimento em inclusão é prioritário, né? Que ele não é um acessório. Eu sempre trago um exemplo muito simples, que é, muitas vezes a empresa fala, olha, eu vou oferecer um software, né, para o meu funcionário, e isso está dentro do pacote de investimentos previstos. Agora, se eu vou falar de um software vocalizador, por exemplo, que dá acesso a uma pessoa com deficiência visual a utilizar o mesmo instrumento, o computador, ou, né, realizar o seu trabalho de uma forma equitativa, isso é encarado como um gasto, como um custo, né? Então, acho que passa por aí, né? O investimento, ele precisa ser intencional, né? Diversidade e inclusão já não é mais um tema transversal.
É um tema necessário à sobrevivência das empresas, né? Então, eu diria que a primeira questão seria essa. E outra coisa é que eu acho que a gente precisa avançar no compromisso de criação de mudança de questões estruturais. O que eu quero dizer com isso? Acho que o discurso da diversidade e inclusão acho que está bastante alinhado, acho que nos dias de hoje, como uma necessidade, né? Então, a gente vê muitas empresas, né, enfim, se posicionando com relação a essa questão, mas muitas vezes não efetivando mudanças que são importantes dentro da sua estrutura, né? Viabilizando políticas que possam viabilizar o acesso das pessoas, ou mudando processos, investindo na formação das pessoas, né? Que isso sim traz um arcabouço. E acho que ainda existe uma dificuldade das corporações ou das instituições entenderem que as mudanças são mais profundas do que simplesmente a gente assumir o compromisso. Essa mudança de pensamento de investimento e gasto, né, Dani? É uma coisa tão óbvia, tão básica. Precisa ser feita, né? Deveria ser. Deveria ser. E sabe que, assim, ao longo dessa minha trajetória no mundo corporativo, se tem uma coisa que eu aprendi, é que, assim, para uma ação ser relevante dentro da empresa, ela precisa impactar o negócio. E aí eu tô falando de dinheiro mesmo. Para uma empresa, assim, se ela vai ganhar dinheiro com aquilo, ela prioriza. E ela faz. Se ela não vai ganhar dinheiro, ela não prioriza. Isso é natural, né, dentro do mundo dos negócios. Então, ainda que, né, quando a gente fala a porta de entrada para a diversidade, para a discussão da diversidade, equidade e inclusão, ela acabe sendo muito social, ainda assim é porque impacta no negócio, é porque vai trazer resultado para a empresa, né? Então, por exemplo, assim, hoje, cada vez mais as pessoas elas estão críticas na hora de consumir algum tipo de produto ou de consumir algum tipo de serviço, né? Então, elas criticam se tem representatividade ou não, né? Principalmente dos recortes de diversidade do qual a pessoa faz parte, né? Elas consideram se a empresa é uma empresa socialmente responsável, elas vão considerar uma série de aspectos que, assim, por mais que a porta de entrada seja social, não é só sobre responsabilidade social que estamos falando, né? Então, acho que o principal desafio é a gente entender a conexão do tema diversidade, equidade e inclusão com o negócio, né? Com o produto final lá do que a empresa oferece. Porque se a gente não fizer essa conexão, nada vai funcionar, nada vai acontecer e nunca vai ser priorizado. Agora, Dani, não adianta a empresa só adotar uma fachada diversa, ela precisa se transformar de dentro para fora. Como é que a empresa pode fazer para incentivar a troca de práticas sobre diversidade entre os funcionários, né, dentro da própria companhia? Acho que o primeiro passo é justamente entender que só diversidade não é nada. Não é nada, né? Então, só ter carinhas diversas lá nas redes sociais da empresa, no site da empresa, não é isso que vai fazer, enfim, vai funcionar, o que vai fazer a diferença. A gente precisa, de fato, praticar inclusão e equidade. E a inclusão, ela começa por, de fato, a gente dar espaço para as pessoas serem quem elas são dentro do ambiente de trabalho. A gente escutar as diferentes perspectivas, né? Quando a gente fala de diversidade, nada mais é do que pessoas com histórias de vidas diferentes. A gente não está falando de cor de pele, de gênero, de orientação sexual. Não, a gente está falando de pessoas com histórias de vidas diferentes. E como é que a gente faz para considerar, né? Então, é criar, né? Assim, acho que o grande desafio é criar mecanismos da gente, de fato, acolher essas diferentes histórias de vida, considerar essas histórias de vidas diferentes também nas decisões que a empresa toma. Então, por exemplo, uma das ferramentas que eu vejo que funciona muito e cada vez vem crescendo mais dentro das empresas é criar os grupos de afinidade. Os grupos de afinidade é isso, a gente ter um grupo de pessoas que podem ou não fazer parte daquele recorte de diversidade para discutir como a empresa pode acolher melhor as necessidades daquele público, e aí público interno e externo, né? Dependendo do produto, do serviço que a empresa oferece, é olhar para dentro e para fora, não só olhar para o funcionário, mas olhar também como a empresa se conecta com a comunidade, com a sociedade. Isso transforma também a sociedade, né, Andresa? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que pegando carona no raciocínio da Dani, é importante que as empresas empoderem as pessoas que fazem parte do seu grupo para que elas também participem dessas mudanças, né? No Senac, a gente tem uma experiência de trabalhar com representantes da inclusão e diversidade. É uma instituição grande, com mais de 60 unidades no estado de São Paulo, então a gente sente que é necessário que as pessoas se empoderem nas suas localidades para levar o tema, né? E a partir dessa composição, né, de representantes e multiplicadores, que fazem parte, né, são um organismo vivo, são pessoas que estão ali contribuindo, né? É a partir da sensibilização da base também que a gente pode contribuir para que esse conhecimento possa ser disseminado ao longo dessas 60 unidades.
né? Então, é importante que a empresa reconheça, né, como o Dani muito bem colocou, essas identidades e que elas possam fazer parte dessa transformação. A gente tem um lema da inclusão que é nada sobre nós sem nós. E acho que isso se aplica muito bem a essa possibilidade da gente envolver as pessoas nesse processo. Por isso que eu gosto tanto desse videocast agora, o Senac para empresas, porque é para todo mundo, né? É para dono de empresa, é para diretor, é para gestor e é para quem trabalha, né, nas empresas. Agora, a Andresa está tão ligada às teorias, vamos falar da relação entre diversidade e inovação nas empresas, Andresa? Vamos, Carla, olha, é muito legal essa questão, porque se a gente for fazer uma reflexão muito básica, ninguém inova sem fazer diferente, não é? Se a gente for pensar, né? É uma coisa muito simples. E como é que a gente inova se a gente não tem o diferente na base das organizações? Né? Se a gente tem ali uma cultura homogênea, se a gente tem sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, ocupando os cargos de poder, fica bastante difícil inovar, fortalecendo o padrão da mesmice, né? Enfim. E aí, se a gente não tem equipes diversas, fica muito difícil a gente poder ter um olhar diferente sobre as coisas, poder reunir pessoas que tenham experiências, né, e visões de mundo diferentes. Eu sempre pego o exemplo, né, quando a gente tem aí, por exemplo, uma pessoa com deficiência física na nossa equipe, muito provavelmente ela vai ter um olhar muito diferente do meu, porque ela não acessou muitos espaços que talvez eu já tenha acessado, né? Muito provavelmente ela tenha um olhar para a aplicabilidade de alguns recursos que ainda não existem, né? E com o olhar dela pode gerar inovação para necessidades que não estão sendo atendidas, né? Por exemplo, para as pessoas com deficiência que também consumem, né? Então, a diversidade está altamente ligada ao conceito de inovação, na sua essência. Pois é, eu tô falando de teoria aqui, nada, né, Dani? É prática, essa relação direta entre diversidade e inovação. Pois é. Eu gosto muito de voltar para o significado das palavras para a gente entender como é que isso funciona na prática. Quando a gente fala de inovação, né, quem que é o grande combustível ali, motivador da inovação? É a criatividade. A criatividade nada mais é do que a expressão humana. A criatividade, ela é a impressão das minhas experiências, das minhas vivências, do que eu sinto e tudo mais. Então, a gente precisa, dentro dos ambientes, criar mais espaços para que as pessoas possam, de fato, imprimir quem elas são, né? E tudo que elas já viveram, que elas já passaram e experienciaram ao longo da vida, como que isso, de alguma maneira, pode contribuir para aquele negócio. O exemplo que a Andresa traz, ele é perfeito, porque, né, assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no setor de mobilidade, e às vezes a gente fica buscando lá, e não que eles não sejam importantes, mas os melhores ou as melhores engenheiras para pensar nas soluções de mobilidade. E quando uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência motora, ela desde o primeiro dia de vida, ela tem que pensar em soluções e estratégias de mobilidade para o seu dia a dia. E que talvez essa perspectiva que ela traga seja tão importante quanto a perspectiva da pessoa engenheira que estudou para isso. Então, a gente precisa aprender também a integrar mais tudo isso para aumentar o nosso potencial de inovação, né? Então, aprender a considerar experiências diferentes que as pessoas têm para a gente aumentar o potencial de inovação. Às vezes, quando a gente está, né, principalmente quem trabalha em RH, está ali entrevistando uma pessoa, preciso de alguém com competências de liderança. Onde é que está essa competência de liderança? Só na experiência formal dentro do mundo corporativo? Ou será, né, que uma menina, um menino que vivia lá na periferia, que com 12 anos a mãe deixava cuidando dos filhos, dos irmãos mais novos, também não desenvolve algumas competências de liderança muito cedo? Ou alguém que liderou algum projeto social, né, liderou alguma iniciativa dentro ali, né, da sua realidade, da sua diversidade, também não tem a mesma competência de liderança. Então a gente precisa aprender a buscar, né, esse combustível criativo, né, que nos permite inovar nos mais diversos lugares. Ampliar, né, esse olhar. Eu tinha uma pergunta aqui que é: como uma empresa pode promover mudanças estruturais em sua cultura organizacional? Acho que essa é parte da resposta, né? Liberdade para que as pessoas se expressem, para que elas demonstrem quem elas são. Né, Andresa? Como é que essa mudança estrutural pode vir na organização? Primeira coisa, talvez, é a empresa, as organizações no geral, né, se apropriarem do papel social que elas têm, né, na mudança, na construção de cenários mais justos. Acho que essa reflexão precisa estar presente nos cenários corporativos, das instituições, né? As empresas não estão descoladas da sociedade, né? Exatamente. Dito isso, com esta consciência estabelecida, é preciso criar mecanismos para que essas situações de intolerância, preconceito e discriminação não sejam possíveis dentro das organizações, né?
E isso acontece como? Definindo aí possibilidades da estruturação de um código de ética, em que os funcionários, os colaboradores tenham acesso àquilo que é possível e àquilo que é esperado deles enquanto conduta, né, de diversidade e inclusão, né? Já dizia minha avó, o combinado não é caro, né? Então, quando a gente ingressa numa organização que tem uma política concreta, dizendo ali o que se espera, os comportamentos, isso com certeza facilita, né, a consolidação de algumas estruturas e a mudança de outras. E estabelecido o que se espera, eu acho que trabalhar para que essas situações não aconteçam e pensar nessa questão como um processo sistêmico. E o que eu quero dizer com isso? Não é só quando as pessoas ingressam na organização, né? É pensar nessa questão da diversidade e inclusão, das oportunidades de desenvolvimento que essas pessoas vão ter. É pensar que um processo de recrutamento e seleção ele precisa ser inclusivo, né? Ele precisa ter um olhar plural, né, para as pessoas que ingressam na O instituição. processo em si mesmo, Exatamente. Esse raciocínio ele precisa permear todas as áreas da empresa, né? Desde o letramento das pessoas que precisam, né, de alguma forma. É preciso compreender que a empresa é um recorte da sociedade, como você disse. E ali a gente vai ter um ambiente composto de diversas pessoas. E fazer processos de letramento, né, dizendo para as pessoas o que se espera é fundamental. E isso precisa estar presente em todas as dimensões de uma empresa. Uhum. Vamos falar de campanhas específicas? Por exemplo, campanha de combate ao racismo, homofobia, capacitismo, outras formas de discriminação. Qual o papel dessas campanhas nas empresas, Dani? É um papel importante? Deve ser feito mesmo? A gente tem que, na verdade, naturalizar essas ações e não necessariamente campanhas. Muito bem, acho que o papel é fundamental, né? Eu realmente acredito que o papel ele é fundamental. Já dizia Martin Luther King, né? O que me preocupa, né, como que ele dizia? O que me preocupa não é, enfim, a fala dos maus, né? Das pessoas desonestas, sem caráter. O que me preocupa é o silêncio dos bons, né? Então, no momento que a gente adota, se uma empresa adota uma postura neutra, ela está sendo conivente aquele ato preconceituoso que está ali, que pode ter acontecido dentro ou fora da empresa, mas ela está sendo conivente. E o que a mensagem que ela passa enquanto marca, enquanto empresa tá tudo bem, isso acontece, quando na verdade já não deveria mais acontecer, né? Então acho que um marco histórico, né, e que mudou muito a realidade do posicionamento das empresas no Brasil foi quando houve nos Estados Unidos, né, o assassinato de George Floyd. Assim, foi a primeira vez que as empresas no Brasil, eu vi, pelo menos, ao longo desses meus 22 de carreira, eu ouso dizer que foi a primeira vez que eu vi empresas no Brasil, lá fora eu já via em alguns contextos, se posicionando frente a um ato muito cruel. E que era importante conversar sobre isso, né? Que não dá pra gente ver as coisas acontecendo, mas isso aqui é problema do poder público, não, isso aqui é problema lá da outra empresa, isso aqui é problema do meu concorrente. Não, se é uma questão social, é problema de todos nós, poder público é poder privado. Então, o posicionamento da empresa ele é fundamental, né? Assim, para mostrar até o quanto que para aquela marca aquilo está conectado com os valores da empresa, né? Então, eu acho que a principal contribuição da empresa é isso. E assim, mas existe muito medo, né, por parte das companhias de se posicionar. Tem muito Mas medo. isso traz valor agregado, não traz? Exato, exatamente. A gente precisa parar de ter medo de fazer aquilo que é certo, né? E aqui eu não falo só somente sobre punição. Se é alguma coisa que acontece dentro da empresa, é muito fácil falar assim, desligamos a pessoa. Não é só sobre desligar a pessoa, não é só sobre punir. É sobre educar, é sobre conscientizar, letrar as pessoas, colocar o tema para discussão, colocar o tema em pauta, porque a gente como sociedade precisa conversar sobre isso para a gente, de fato, conseguir evoluir. Gente, passou uma coisa pela cabeça aqui agora, por exemplo, tem muita exposição de pessoas que, de repente, em redes sociais postam coisas machistas, racistas, homofóbicas, e a empresa, o primeiro ato é automaticamente desligar. Quais seriam alternativas para essas companhias para lidarem com essas pessoas? Por exemplo, um programa educativo seria algo que resulta em algo efetivo, Andressa? O que você acha? Carla, eu acho fundamental essa sua pergunta, porque eu acho que na sociedade que a gente vive, a gente tem um viés ainda muito punitivista, né? Então as coisas acontecem, logo a gente precisa punir, logo a gente precisa dar uma sanção, logo a gente precisa excluir. E muitas vezes a exclusão não vai dar um resultado positivo, porque eu posso excluir essa pessoa da companhia e ela vai voltar a repetir esse mesmo comportamento em outra instituição, em outros espaços sociais. A gente trabalha muito com uma possibilidade de uma abordagem restaurativa. O que significa isso?
mais interessante é que eu possa restaurar a situação que ocorreu. Então, se alguém se sentiu ofendido ou essa própria pessoa cometeu um erro, uma falha, que a gente possa conversar, né, com ambas vítimas e a pessoa que de alguma forma cometeu aí a agressão, que a gente possa instaurar um plano de possibilidade de mudança. Porque aí sim, né, a partir do momento que essa pessoa entende qual foi o impacto, né, da ação dela no mundo ou para uma outra pessoa, a partir do momento que a vítima se sente amparada e entende que vai haver ali uma sanção, a gente tem uma possibilidade de transformar, né? De talvez orientar essa pessoa, olha, você entende que esse seu comportamento foi machista? Vamos visitar aqui uma organização, né, que atende mulheres que foram agredidas? Vamos fazer um plano de desenvolvimento nesse sentido? Porque só assim a gente vai transformar, é por meio da educação. É claro que situações extremas, talvez a gente não tenha a possibilidade de restaurar, mas muitas dessas questões que envolvem, né, o exemplo que você deu, ou alguns deslizes de microagressões dentro do ambiente de trabalho, é possível sim a gente poder trabalhar. Pelo menos é isso que eu acredito. Pois é. Dá novas referências para essas pessoas também, né, Dani? E se me permite, vou dar alguns exemplos até que já aconteceram comigo, tá? Eu me recordo, eu acredito muito no poder da educação, muito, né? E eu acho que a gente precisa, de fato, investir mais em se educar como sociedade, como seres humanos, como cidadãos. E eu me recordo uma vez, eu na universidade, na sala dos professores, conversando com um colega professor, isso já tem alguns anos que aconteceu, e aí eu mencionei, né? Ele fez alguma brincadeira lá, e eu falei, fulano, que mancada. E aí ele virou para mim e falou assim, Dani, você presta atenção no que você falou. Aí eu falei, mancada, é sacanagem o que você fez comigo aqui agora. Ele falou, por que mancada? Vamos olhar no dicionário? E aí ele pegou, a gente abriu o dicionário. O que é mancada? Mancada é um jeito de andar. Imagine como é para as pessoas que só têm este jeito de andar, esta condição de andar, né, assim, ver o jeito dela de andar associado a uma coisa ruim o tempo todo. Né? E aí ele me fez essa correção, que assim, óbvio, né? Eu não lembro exatamente de quem eu ouvi isso, mas tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que é quando o bichinho da diversidade, ele pica a gente, ele abre a nossa mente, o nosso olho para coisas que não tem como, a gente começa a ver coisas que a gente não tem como desver mais. E aí, depois disso, eu comecei a ficar muito atenta a uma série de expressões que a gente reproduz no dia a dia e que a gente pode mudar, porque é muito agressivo para uma pessoa que só tem aquele estilo de andar, que é mancando, ter o estilo dela de andar associado sempre a uma coisa ruim. Algo pejorativo. Então, assim, a gente precisa se educar, né? Assim, educação é tudo. Eu nunca mais usei esse termo mancada para algo como algo pejorativo. E cada vez mais eu estou atenta às coisas que eu falo, porque acho que sim, estamos todos em desconstrução. Não é porque eu trabalho com isso que eu já tenho um letramento perfeito e nunca falo algo que não seja adequado, correto e enviesado. Mas acho que a gente precisa se educar a fazer diferente. Eu acho que dentro das empresas, eu sou muito mais a favor de educar. Então, assim, se a pessoa teve um ato racista, que não é mancada, homofóbico, tá? Que fez que não é mancada, um deslize. Que teve um deslize ali, um erro, cometeu um erro, né? Eu sou muito mais, ao invés de desligar a pessoa, vamos, então, assim, agora, obrigatoriamente, se você quer continuar sendo, né, colaborador, funcionário desta empresa, você vai ter que passar por este programa de letramento, por este programa de redução de vieses, algo nesse gênero. E é importante ressaltar que precisa ter essa intencionalidade, porque não basta só pedir desculpas, né, numa situação como essa. Acho que desculpas faz parte do pacote, claro. Mas é importante que haja um compromisso, né, e que a gente acompanhe, né, a empresa, os profissionais, né, a pessoa envolvida, nessa possibilidade de entender o que aconteceu, né. E das questões cotidianas, acho que a Dani foi muito feliz no exemplo, porque é isso. Quando a gente pensa em linguagem, a linguagem gera cultura, né? E quando eu me utilizo dessas expressões, ou outras, por exemplo, expressões racistas como criado mudo, hoje é dia de branco, né? E outras expressões que a gente, né, comumente já ouve dizer, a gente precisa refletir o que essas expressões preconizam, qual é a cultura que elas geram. A partir do momento que eu reflito sobre isso, né, que eu dizer que eu fiz uma mancada, ou que o meu colega de trabalho tem braço curto, que acho que é uma outra expressão também, né? A partir do momento que eu reflito sobre o impacto que isso tem sobre as pessoas e a cultura que ela, né, perpetua, fica mais fácil a gente poder fazer essa abordagem educacional, sabe? Olha, mas sabe que eu acho que, assim, alguém vai estar ouvindo o nosso podcast, assistindo ao videocast, vai falar,
Ai, o mundo tá muito chato. Agora não pode mais falar sobre nada e tal. Mas é isso, é o tal do bichinho da diversidade, né? Do olhar da diversidade que pica. Como fazer que esse bichinho chegue em todos os gestores que estão nos ouvindo agora, Dani? Só antes do como fazer, quando eu ouço isso das pessoas falando assim, o mundo tá muito chato, não posso falar mais nada. Não Eu é? falo assim, a minha vida é muito chata há 43 anos, vivendo racismo todos os dias, desde que eu me conheço por gente. Eu tinha lá 3 anos de idade, a primeira vez que eu vivi uma situação de racismo. Isso é muito chato, eu não quero mais esse mundo chato para mim. Então, se eu precisar ser um pouco chata por um tempo, Né? para garantir um mundo diferente para os meus sobrinhos, né, para as outras gerações que estão vindo aí, eu faço questão de deixar o mundo um pouco mais chato para a gente viver num mundo melhor futuramente. Então, Tá feito, tá isso. colocada. A gente ouve muito isso, né, Andresa? Como abrir a cabeça dessas pessoas? Eu acho que quando você fala de lideranças, é fundamental que a gente possa trabalhar, porque as lideranças têm um papel educativo, né? Muito importante, né? Na prevenção e na orientação, né? Com relação a comportamentos inadequados, com relação à criação de uma cultura, né? E eu percebo que, novamente, né? Isso precisa estar na pauta da organização com objetivos específicos, como metas, né? Precisa ser cobrado dessas lideranças que eles tenham isso enquanto competência. Ah, sim. Importante para executar. Tem que aparecer na planilha. Né? Exato. Eles precisam, inclusive, ser contratados para exercer essa função de liderança, tendo essa competência de lidar com a inclusão e diversidade. Né? E eles são os guardiões para que esse processo aconteça de uma forma perene dentro da empresa. Uhum. Vamos falar das pessoas com deficiência, né? Sobre pessoa com deficiência, não basta contratar e acolher, é preciso acessibilidade para que essas pessoas se sintam incluídas e pertencentes ao ambiente, à empresa, à companhia. Quais são as principais mudanças que as empresas devem fazer, Andresa, para promover a equidade nesse sentido da pessoa com deficiência? Não, sem dúvida. Eu acho que você disse, né, a pessoa ingressar na empresa é apenas o primeiro passo, né? A gente trabalha muito com um conceito de eliminação de barreiras do Romeu Sasaki, que inclusive nos deixou ano passado. É um grande nome, eu acho, da inclusão de pessoas com deficiência. E ele traz muito essa necessidade da gente pensar em eliminação de barreiras quando se pensa na inclusão de pessoas com deficiência. E quando eu falo barreiras, de naturezas diversas, né? Então, barreiras arquitetônicas, barreiras de processos, metodológicas e, especialmente, aquelas que eu considero as mais difíceis, que são as atitudinais. Porque assim, Carla e Dani, a gente pode ter um ambiente da NASA. Todos os recursos possíveis e imaginários, né, equipado, mas se a gente não tem pessoas dispostas a incluir, o ambiente da NASA não vai funcionar, né? Então, durante esses anos que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido que a gente precisa investir fortemente nessa eliminação das barreiras de atitudes das pessoas, né? Porque pessoas com atitudes de inclusão, o ambiente pode ser escasso, mas ela vai acontecer se as pessoas estiverem sensibilizadas, né? E também acaba contaminando, entre aspas, outras pessoas, né, Dani? Acaba interferindo positivamente no ambiente. E sabe que quando a gente fala em acessibilidade, o que vem à mente, né? Rampa. Vem à mente rampa. Rampa, banheiro acessível, é isso que vem à mente. Mas a acessibilidade, ela está muito mais na atitude do que qualquer outra coisa, né? Assim, quando a gente fala de pessoas com deficiência, qual que é a nossa tendência? Ainda que hoje, né, o termo mudou, a gente fala de pessoas com deficiência, mas a gente aprendeu culturalmente também a olhar para as pessoas com deficiência com dó, com pena, né? E a gente olha para a deficiência. Então, se eu tenho uma pessoa com cadeira de rodas na minha frente, a minha cabeça automaticamente, minha mente automaticamente, ela foca na cadeira de rodas e todas as dificuldades que essa pessoa, talvez ela tenha por conta daquela cadeira de rodas. E a gente pouco dá atenção para a pessoa que vem antes da deficiência, né? Antes da deficiência tem uma pessoa. Mas a gente pouco dá atenção para a pessoa, para o potencial daquela pessoa, para o que aquela pessoa tem para contribuir. Eu tenho uma amiga que ela tem cadeira de rodas, enfim, ela é cadeirante, e ela fala assim, para mim é tranquilo ser cadeirante. Ela falou assim, exceto pelas N dificuldades de acessibilidade que tem, principalmente aqui em São Paulo, né? Assim, ela falou, eu não sei se é melhor ou se é pior tá andando e tá de cadeira de rodas, porque esse aqui é o único jeito que eu sei andar. É de cadeira de rodas, eu já me adaptei, eu me viro.
com a minha cadeira de rodas. Então, às vezes, a gente fica tão preso na deficiência ou na necessidade de acessibilidade ali, motora, que muitas vezes a pessoa tem, que a gente deixa de conhecer o talento que tem por trás, a pessoa que tem por trás e tudo que ela tem para contribuir. Então, acho que essa mudança do olhar para a pessoa com deficiência é a principal barreira atitudinal que a gente precisa aprender a ultrapassar. E eu acho que até, complementando, é legal a gente nomear, né? Quando a gente fala de uma atitude capacitista, né? É justamente esse olhar que a Dani se refere, esse olhar de pena, de entender que a pessoa com deficiência não pode produzir como qualquer outra. E é justamente esse tipo de olhar que a gente precisa eliminar. E eu digo eliminar mesmo, porque a partir do momento que a gente oferece uma possibilidade de equidade, né? As ferramentas de trabalho, as adaptações necessárias, as pessoas com deficiência podem produzir como qualquer outra. Né? Então, É por isso que a gente está falando de equidade, né? De igualdade, de oportunidades para essas pessoas. Não é exatamente na mesma graduação, ali são graduações diferentes, né? Isso é equidade. Vocês falando assim, vocês que são especialistas, vamos ver se faz algum sentido. A origem é meio que a mesma, né? É tirar esse véu da frente da pessoa. Você estava falando sobre o capacitismo, não olhar a cadeira de rodas, mas olhar a pessoa que está ali. Tirar o véu, não olhar para a pessoa trans, olhar a pessoa que está ali. Tirar o véu, não a pessoa negra, não a pessoa, enfim, o homossexual. Tirar esse véu, puxar o véu. E para fazer isso, a gente tem que fazer o caminho contrário, infelizmente. Contratar essas pessoas, olhar para isso, para trazer essas pessoas para perto. Faz algum sentido, Andresa? Não? eu acho que faz todo sentido. E complementando, Carla, acho que mais do que isso, a Dani fala muito dessa coisa de quanto essa pessoa se sentiu bem no ambiente. A gente precisa preparar o ambiente para receber essas pessoas. E eu digo no sentido de que, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa trans da minha equipe de trabalho, eu preciso garantir, por exemplo, que ela acesse o banheiro com o qual ela se identifica. E a gente já assistiu, né, em diversas situações, em notícias de jornal, em diversos espaços, em que muitas vezes as pessoas trans são, né, impedidas de exercerem esse direito básico fisiológico, né? E por aí vai, né? É preciso que elas se sintam tranquilas para, né, se assumirem como são. É preciso que elas sejam tratadas pelo gênero, né, ou pelo artigo, né, que as representa. E perceba que isso não é simples, né? Não é simples. Então, só a gente abrir as portas e garantir que essas pessoas estejam não é sinônimo de inclusão, né? Porque muitas, por não se sentirem acolhidas, fatalmente vão se evadir da empresa por não se sentirem parte daquele ambiente. Agora, meninas, posso chamar de meninas? Tudo bem? Mulheres maravilhosas, vamos falar de porta de entrada da empresa. A gente viu agora há pouco aí o relato do Daniel, e ele falou que em algumas situações da vida dele, ele não falava que era uma pessoa trans, né? Queria saber sobre processo de recrutamento. Então, para começar, quais leis ou portarias existem, se é que elas existem, né, para obrigar ou incentivar as empresas na contratação de pessoas diversas? Tem lei para isso, Andresa? Sim, Carla. Claro que a gente tem aí alguns mecanismos, né? Então, para dar alguns exemplos, a gente tem a lei de cotas, né? Que já completou aí mais de 30 anos, que diz que as empresas precisam destinar de 2% a 5% das suas vagas para pessoas com deficiências. A gente tem também a lei da aprendizagem, que traz aí como prerrogativa contratar jovens de 14 a 24 anos. Mas o que a gente percebe é que ainda necessitamos de avanços, né? Especialmente quando a gente fala de outras populações, né? As populações racializadas, mesmo a comunidade LGBTQ, ainda não temos instrumentos claros que viabilizem essa questão da inserção no mundo do trabalho. Acho que a gente tem aí, né, algumas tentativas, alguns projetos de lei que estão tramitando, mas ainda sem serem efetivados. O que eu percebo e o que eu acho que é positivo é que algumas organizações têm se inspirado, né, nesses mecanismos que já existem e não necessariamente falam do mundo do trabalho, como, por exemplo, a lei de cotas das universidades, para criar as suas próprias estruturas, para criar os seus próprios instrumentos, né? Então, a gente vê aí, com o advento da lei de cotas das universidades, muitas empresas tomando a iniciativa de criarem as suas próprias leis de cotas internas, né? Disponibilizando vagas exclusivas ou, né, preferenciais para determinados segmentos da população. Mas acho que a Dani consegue complementar mais do que eu, advogada. Falar em práticas, né, para a elaboração dessas políticas, Dani. Sim. Acho que adicionalmente, só o que você não citou, Andresa, é que, por exemplo, o setor público, né, nos concursos públicos já existem cotas
étnico-raciais, tanto para pessoas negras como para pessoas indígenas, né? Mas o que acontece, o que está gerando força mesmo, é este movimento genuíno, né, das empresas, até para forçarem, né, o trabalho de diversidade, equidade e inclusão em estabelecerem as suas próprias, eu não diria cotas, mas as suas próprias metas, né, que é entender como você está, o que falta e o que você precisa fazer para ter maior representatividade, né, da sociedade dentro do ambiente corporativo. Pois é, meta e não cota, gostei disso. Importante mudar, né? Essa mudança de pensamento. Agora, de que forma o diverso pode e deve ser considerado no processo de seleção, Dani, dos candidatos? Olha, aqui a gente tem um desafio gigante, né? Porque nós, em RH, a gente aprendeu a fazer recrutamento e seleção de uma maneira, assim, totalmente contrária à inclusão e equidade. Totalmente contrária. Né? Então, acho que a primeira coisa, né, assim, que eu penso, que eu vejo e já vivi e sei que na prática funciona, eu preciso ter representatividade no time que conduz recrutamento e seleção. Para quê? Para que esta representatividade possa dizer a melhor maneira de eu me aproximar daquele recorte de diversidade, a melhor maneira de eu conversar com este público, o que eu posso, né, assim, identificar de mais interessante nessa comunidade. Então, assim, ter a diversidade em quem desenha a estratégia e executa, né, recrutamento e seleção, isso é fundamental, acho que é o passo número 1. Né? Passo número 2, ferramentas, né? Ainda mais hoje em dia com tecnologia e tudo mais. Uma das coisas assim que salvou a nossa vida em recrutamento foi a inteligência artificial. Olha, A inteligência artificial, ela é produzida por seres humanos. sim. Cheio de vieses, numa A gente sociedade esquece culturalmente disso, mas é isso. preconceituosa. Né? Essa é a O realidade. ser humano alimenta ali a inteligência Então, artificial. o que está acontecendo? A gente está criando inteligência artificial com vieses, que não está resolvendo o problema. Então, precisamos trabalhar nisso. Já vejo aí, principalmente algumas startups, trabalhando em como que a gente reduz os vieses na inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela reproduz o que nós, seres humanos, somos e fazemos o tempo todo. Então, assim, buscar as melhores ferramentas, entender que nem toda ferramenta, assim, muitas ferramentas, testes, por exemplo, né? Muitas vezes os testes, eles vão totalmente contra a prática da equidade. Por N razões, né? Assim, hoje em dia, por exemplo, vamos dar um exemplo, mulheres mães, né? Uma mulher mãe que está fazendo teste muitas vezes ali com o teu filho próximo, assim, o desempenho dela vai ser o mesmo do que um homem que está lá no seu escritório sozinho, quietinho, porque culturalmente na sociedade é assim que as coisas estão desenhadas em sua maioria. Então, assim, a gente precisa acolher. Então, não posso simplesmente colocar lá um corte de 80%. Quem atinge mais que 80% está dentro, quem atinge menos que 80% está fora. Eu preciso refletir sobre as condições que a pessoa tem, né? Muitas vezes são pessoas que vêm de uma realidade social onde um teste não faz tanto parte da realidade daquela pessoa. E aí, isso pode impactar também no desempenho daquela pessoa. Então, também a gente prestar atenção nas ferramentas que a gente utiliza, isso é muito importante. Entre outras dicas que a gente ainda vai conversar bastante aqui hoje. Sim, e eu acho que caminhando nessa, pegando carona com o que a Dani disse, a gente precisa também mudar o modelo mental. E aí eu tô falando das recrutadoras, por exemplo, bem especificamente. Porque a gente tem um modelo que visa um processo meritocrático, né? Onde a gente vai selecionar aquele top, né? A pessoa que reúne as melhores competências e tal. Só que a nossa ideia de competência, ela é muito também padronizada, né? Eu tenho uma tendência a valorizar competências corporativas e esquecer que eu tenho outras experiências, outras culturas, outras possibilidades de existência que podem ser valorizadas e compor, né? E o que eu percebo na conversa, né, com profissionais de recrutamento e seleção, que às vezes não existe, né, essa reflexão, né? E até pensar que muitos currículos, vamos dizer assim, né, muitas trajetórias profissionais, elas não vão ser lineares, né? Aquela trajetória ascendente da pessoa que começou como estagiária e virou coordenador. Mas não é porque ela não teve uma trajetória ascendente que ela não vai poder apresentar diversas competências que vão ser super interessantes para a nossa organização, né? E o porquê que muitas vezes essa trajetória não é ascendente? Então, se de repente eu pego, né, não estou dizendo que isso é uma regra, tá, gente? Mas se eu pego o currículo de uma pessoa negra e eu percebo que tem ali linearidades, eu preciso pensar também no reflexo social que nós temos e o que aquela linearidade representa naquele currículo, né? Acho que esse é um aspecto importante. E lembrar, né, eu sempre gosto de falar sobre essa coisa da meritocracia, porque a gente sempre atribui, né,
as competências e habilidades é uma responsabilidade do indivíduo em si, né? Quando, na verdade, ter acesso a essas competências exigidas pelas empresas vai determinar um caminho que essa pessoa percorreu. E quando a gente tem esse raciocínio, muitas vezes a gente não pensa, né, que as pessoas elas têm obstáculos diferentes dependendo de quem elas são, né? Então, se eu pego uma pessoa que teve privilégios ao longo da sua jornada, muito provavelmente ela vai ter um acesso facilitado a essas competências que estão sendo valorizadas. Né? A bagagem de referências é muito maior. Exatamente. E eu preciso refletir sobre isso quando eu faço um recrutamento e seleção de uma pessoa, né? Inclusive sobre as possibilidades que ela tem de se desenvolver dentro do meio ambiente. E eu vejo que essa é uma reflexão que muitas vezes não está presente, né, nas equipes de recrutamento e seleção. Acho aquele exemplo que a Dani deu da pessoa que cuida dos irmãos menores, né? Quando os pais saem para trabalhar numa periferia e tal. Excelente, né? Uma liderança nascendo ali. Agora, vagas afirmativas, a gente consegue inserir nesse contexto aqui qual é a real necessidade da criação dessas vagas dentro de uma empresa? A vaga afirmativa, na verdade, ela traz a intencionalidade da empresa, né? Então, assim, se eu olho para a empresa e eu vejo que eu não tenho representatividade da sociedade dentro da empresa, eu preciso trabalhar para ter essa representatividade. Então, assim, estou partindo do princípio que a empresa já entendeu que é importante. Então, preciso trabalhar para ter essa representatividade. E aí, ao invés de eu ficar comparando pessoas que têm que o ponto de partida é diferente, né? A Andresa traz um ponto que é super importante e é talvez um dos mais difíceis de quebrar dentro das conversas no mundo corporativo, né? Dentro das empresas, que é a história, né, da meritocracia. A gente aprendeu a crescer com a tal da meritocracia e aí faço só um parênteses aqui, né? Eu gosto de contar histórias de causas, né, da vida. Mas é ótimo, porque ilustra, né, a conversa. Excelente. E assim, o parênteses né, assim, eu desde criança eu ouço meu pai dizendo, né, assim, minha filha, pelo simples fato de você ser uma mulher preta, você precisa ser 2 vezes melhor. E eu me lembro que na adolescência, né, eu aprendi a gostar de Racionais e o Mano Brown cantava na música A Vida é Desafio. Ele falava assim, 2 vezes melhor como? Se a gente está mais de 100 anos atrasado pela escravidão, pelo racismo, pelas desigualdades sociais. Então, a realidade é que, assim, se eu quero trazer pessoas de um recorte de diversidade para dentro da empresa, eu preciso ser intencional. E aí eu vou comparar essas pessoas entre elas. Eu não vou comparar com os outros públicos, né, que tiveram muito mais acessos, que tiveram uma série de privilégios, né, até para a gente também treinar o nosso modelo mental, que muitas vezes é enviesado. Então, a vaga afirmativa ela é fundamental para a gente praticar a intencionalidade, porque até porque assim, ó, enquanto a empresa não vira e fala assim, eu quero uma pessoa negra, por exemplo, para esta vaga, muitas vezes a pessoa negra ela não vai se candidatar se ela não vê que tem representatividade, por exemplo, na propaganda, no site da empresa, que ela vê que tem outras pessoas negras trabalhando lá. A pessoa com deficiência é a mesma coisa. Eu, nos processos seletivos que eu toco, né, ao longo da minha vida, eles perguntam, né, como que tá? Quantas pessoas com deficiência tem na empresa? Né? Onde estão essas pessoas com deficiência? São nos cargos operacionais? Tem pessoas com deficiência em posição de liderança? E, gente, tem que perguntar mesmo, tem que cobrar da empresa esse posicionamento. Então, enquanto a empresa não tiver essa representatividade, ela não vai poder nem atrair, né, os profissionais que ela quer. Então, a vaga afirmativa é para, de fato, aplicar a intencionalidade. Eu quero de verdade ser uma empresa mais diversa, com mais práticas de inclusão, e para isso vou ter que praticar. A própria vaga afirmativa é um exemplo de equidade, uma prática de equidade. É um posicionamento também, né, Dani? É um posicionamento, exato. Aquele tão temido, né, por algumas empresas. Agora, como capacitar os recrutadores, hein, Andresa, para lidar com a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Olha, eu acho que uma das questões eu até comentei, que é essa coisa de refletir sobre a qualidade do teu processo, quem é que você está selecionando. Acho que uma outra coisa também, talvez Dani vá concordar comigo, acho que esse recrutador ele precisa ter muita habilidade de diálogo com as lideranças. O que acontece? Na prática, quem decide, né, quem é que fica na vaga é o líder. E se esse líder muitas vezes não está antenado, ou não é uma pessoa consciente, não tem letramento, esse recrutador precisa, né, entender que é papel dele dialogar nesse sentido, né? E de alguma forma tensionar essa reflexão junto às lideranças. Mas é difícil, né, fazer esse caminho? Sim, é difícil, mas eu acho que muitas das revoluções que a gente conquista na sociedade, elas vêm de uma consciência política, né? E eu acredito que essa consciência política também precisa estar na nossa individualidade profissional, sabe, Dani? Eu fico até refletindo se não é, né,
talvez, eu estou no mundo da diálise, mas eu acho que muitas conquistas que eu observei acontecendo na organização vêm dessa possibilidade da gente atuar individualmente também. Uhum. Ah, sem sombra de dúvida, né, Dani? Sabe, enquanto a Andresa falava, eu fiquei pensando aqui. Acho que um exercício super importante ali no desenvolvimento, né, das pessoas que trabalham com recrutamento, ou das próprias pessoas líderes que entrevistam pessoas no dia a dia, é a gente parar para prestar atenção nas perguntas que a gente faz. Por que eu preciso perguntar para uma mulher se ela é mãe, quantos filhos ela tem? E com quem ficam os filhos dela quando ela está trabalhando? O que essa pergunta me traz para avaliação técnica ou do potencial, da capacidade daquela pessoa para exercer a função para a qual eu estou contratando? Nada, né? Mera curiosidade do entrevistador, saber se ela é mãe, se não é. Só que o que acontece? Quando vem a resposta, se vem uma resposta que aquela mulher ela é mãe de 3, 4 filhos, isso ativa um lugarzinho de viés inconsciente aqui na gente, que a gente constrói um monte de teorias que certamente, sem perceber, eu vou achar outro candidato ou candidata melhor. Provavelmente candidatou, né? Homem, melhor do que aquela pessoa. Então, a gente, sem querer, com uma pergunta, por mera curiosidade, que não vai me trazer nenhuma informação sobre a profissional que está ali na minha frente, eu vou ativar um viés inconsciente que vai contribuir para uma avaliação negativa dessa mulher. Identificar isso. Tem que estudar, tem que conversar, precisamos falar sobre isso. Muito letramento, muita conscientização, muitos feedbacks, exatamente. Às vezes o feedback tá assim, se você tá junto com outra pessoa ali na entrevista, um tá observando o outro mesmo. E gente, é isso, é ruim, né? Tá sendo observado, mas faz parte. A gente tá tentando ser diferente, né? Vamos pegar o dicionário aqui e olhar? É exatamente isso, né, Andresa? E, a Dani tocou nessa questão dos viés inconscientes, e acho que quando a gente pensa aí, você fez a pergunta, né, de como a gente pensa as recrutadoras, eu acho que uma coisa é o quanto os vieses, refletir sobre quantos meus vieses interferem nas pessoas que eu estou escolhendo. Porque existe um conceito chamado homossocialidade, que diz que a gente tem uma tendência a se aproximar de pessoas que são semelhantes a gente. E isso, representado, né, dentro de uma figura de recrutamento e seleção, é bastante complicado. Porque muito provavelmente eu vou atrair pessoas que estudaram na mesma escola que eu, que vivem no mesmo ambiente que eu, né, que, enfim, tem uma comunicação parecida com a minha, uma cultura parecida, né, enfim. Que é um cenário seguro ali, né? Exatamente. Mais seguro. Só que a partir do momento que a gente traz isso para a consciência, acho que é isso que a Dani também traz, fica mais fácil a gente estar mais vigilante. Então eu vou me questionar, por que será que eu estou escolhendo essa pessoa? Olha, comparando esse candidato com esse, tem as mesmas competências. Por que não? Né? E eu acho que é a tomada de consciência e a educação que vai fazer a gente acessar cada vez mais esses viés. Não tem outro caminho. Né? Então, acho que assim, para resumir a nossa conversa aqui, como é que uma empresa pode identificar problemas de diversidade e inclusão e quais medidas tomar, se ela identificou que há esse problema, hein, Dani? Tem que ter um plano de ação concreto. A gente não faz plano estratégico de vendas nas empresas, faz plano estratégico de marketing, plano estratégico para a cadeia logística. Tem que ter plano estratégico para diversidade também. E um plano estratégico que permeie todas as áreas da empresa. Diversidade, equidade e inclusão não é papo de RH. E não estou falando isso para desmerecer, sou profissional de RH há 22 anos, enfim. Né? Mas assim, não é papo de RH, diversidade, equidade e inclusão, é papo de marketing, é papo de estratégia comercial, é papo de pesquisa e desenvolvimento de produto, é papo de gestão de fornecedores. Assim, é um tema que ele precisa fazer parte de toda a estratégia da empresa. Então, todo o planejamento estratégico da empresa precisa ter ações focadas em diversidade, equidade e inclusão para cada um dos pilares de negócio, dos pilares estruturais da companhia. Então, o caminho é esse, planejamento estratégico. Não é fazer assim, deixa eu ver o que estão fazendo, eu vou fazer igual. Não, é planejamento formal, com metas, né? A gente falou de metas. Bota na planilha, né? A tal da planilha. Lá, né? Quais são as minhas 5 prioridades do ano? Diversidade, equidade e inclusão tem que ser uma das 5 prioridades da liderança executiva das empresas. Porque isso traz potência, né, André? Sim, para a empresa. Acho que tem uma coisa também que pode ajudar nesse planejamento estratégico que o Dani coloca, que é a implementação de um canal de escuta também. A gente está passando por uma experiência semelhante e através do canal onde as pessoas podem relatar, né, o que está acontecendo com elas, como elas se sentem, né, questões que desviam aí de repente dos códigos de conduta e de ética, a gente consegue ter um diagnóstico do que mais tem afetado a nossa comunidade, né, empresarial, da instituição,
e a partir desse diagnóstico das questões que mais surgem, né, que mais são apontadas, poder atuar de uma forma mais assertiva dentro desse planejamento. Muito bom. E tem teoria para isso? Tem, claro que tem. Vou mostrar aqui a nossa dica de leitura desse episódio. Viva e entenda a diferença. O autor é o Marcos Brogna. Aqui, ó, ele aborda o tema da diversidade com o intuito de mostrar a diferença, que a diferença soma, na verdade, né? Disso que a gente está falando. Reconhecê-la como algo saudável é o primeiro passo para combatermos qualquer tipo de preconceito. Para você que se interessou, pode entrar no site agora, editorasenacsp.com.br. Vou repetir, editorasenacsp.com.br. Tem brinde, tem presente da Editora Senac para as nossas convidadas aqui. Cidinha, cola por aí, Cidinha. Então, olha, um livro para ela. Vou colocar dentro da sacolinha que eu amo. Essa sacola é maravilhosa. Perfeito, Isso adoro. que a gente faz, olha, inveja nas outras pessoas. Dani, Obrigada. Muito obrigada. também para Andresa. Andresa já é de casa? A gente gosta também. E é o seguinte, você pode também ter desconto exclusivo, só para você que está ligado aqui no podcast Senac para Empresas, 55% de desconto. O cupom de desconto está aqui na descrição do nosso episódio, mas é por tempo limitado. Editora Senac, obrigada, né, pelos mimos, pelo desconto também para o pessoal que acompanha aqui o nosso podcast, o nosso videocast. E é isso, já vou agradecer. Passou rápido, né? Muito. Ai, o papo estava muito bom, mas deixa eu agradecer aqui a Andresa Matsumoto, responsável pelo Programa de Inclusão e Diversidade do Senac São Paulo. Andresa, muito obrigada por dividir com a gente todo esse conhecimento. Até Muito a próxima. obrigada. Espero você de volta aqui, mais uma vez, combinado? Combinado. E a Daniela Pio, há mais de 22 anos, não parece, menina, desenvolvendo pessoas em grandes companhias. E tem um papo maravilhoso. Dani, muito obrigada pela presença aqui hoje. Até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. Bom, vou pedir para vocês deixarem as redes, arrobas, né? Para as pessoas seguirem. O pessoal se interessou por vocês, Dani? Claro, no LinkedIn me encontra como Daniela Pio e no Instagram como @Dani com 3 N's Pio. Dani Pio tudo junto, mas com 3 N's, não pode errar. Só tem ela, viu? Só tem ela. Andresa. Muito bem, Andresa Matsumoto no LinkedIn e também Andresa Matsumoto no Instagram. Muito bom. Deixa eu agradecer, então, você que acompanhou até agora aqui o nosso videocast, o nosso podcast, e pedir, né? Deixa o seu like, comentário, o que achou desse episódio aqui nos comentários, o que você gostaria de ver também, compartilhe, né, o episódio com a sua rede de contatos, fica ligado nos cortes que a gente tem também soltado no YouTube, né, e nas redes vizinhas. Então, fiquem ligados no podcast Senac SP, também é um outro podcast muito legal, videocast com a Adriana Couto, o André Vasco, sempre na primeira quinta-feira de cada mês. A gente já teve 2 episódios, né, com eles sobre gerações, outro sobre inteligência artificial, citada aqui hoje também. Então se inscrevam no canal Senac São Paulo no YouTube, ative o sininho, dê o joinha e tudo mais, aquilo tudo que você já sabe, né? E também no Senac para Empresas. Agradeço demais a sua companhia, um beijo e até a próxima!